Todo império acredita que seu dinheiro é diferente. Todo governo trata sua moeda como algo permanente. E toda geração é convencida de que, desta vez, o sistema é sólido. Nunca foi. A história não mostra exceções. Mostra um padrão. Sistemas financeiros não entram em colapso ocasionalmente. Eles colapsam por design no fim do ciclo. O que muda não é o destino, mas quem paga a conta. Roma. França revolucionária. Estados Confederados. Florença, Ásia nos anos 90. Líbano agora. Pessoas comuns acordaram acreditando que estavam seguras e descobriram que suas economias haviam sido dissolvidas por decisões tomadas longe delas. O erro fatal não é a inflação, nem a dívida, nem o banco que quebra. O erro fatal é a crença na permanência. O momento em que alguém olha para o saldo bancário e confunde números com segurança. Dinheiro não é uma âncora, é um acordo coletivo, e acordos são reescritos quando o sistema entra em estresse. A história não é cruel. Ela é honesta. Ela mostra repetidamente que os sobreviventes dos colapsos nunca são os mais confiantes. São os mais céticos. São os que entendem antes dos outros que promessas financeiras não são garantias. São apostas. Tomemos o Império Bizantino. Durante séculos, ele sustentou o sistema monetário mais confiável do mundo medieval. Os sólidos de ouro circulava do Mediterrâneo ao Oriente sem desconto, sem questionamento. Era, na prática, a moeda de reserva da época. Um ativo global antes do conceito existir. Parecia eterno, mas mesmo um império que sobreviveu à queda de Roma não resistiu à tentação central de todo o poder. Financiar o presente sacrificando o valor do dinheiro. A pureza do ouro começou a ser reduzida de forma gradual, quase invisível. Nada dramático. Nada que causasse pânico imediato. Até que causou. Quando a confiança se rompeu, o colapso não foi anunciado. Ele simplesmente aconteceu. O que manteve valor não foram os decretos imperiais, nem as explicações oficiais. Foram o ouro verdadeiro, a terra, os ativos fora do alcance do Estado. Quem dependia da moeda perdeu o poder de compra. Quem possuía algo que não podia ser desvalorizado preservou riqueza. Aqui surge a primeira regra não escrita da história financeira. Governos sempre encontram razões para diluir o dinheiro, e quando o fazem, o valor escapa para onde o Estado não alcança. Nem todo colapso nasce da manipulação monetária direta. Às vezes, ele vem de choques que desmontam a lógica econômica da noite para o dia. A peste negra não destruiu apenas pessoas. Ela reprogramou o sistema. Metade da população europeia desapareceu. O capital físico permaneceu. O trabalho tornou-se escasso. E, paradoxalmente, isso criou oportunidade. Sobreviventes com liquidez compraram terras, casas, ferramentas. Salários subiram porque a mão de obra era rara. Não foi uma era justa, foi uma era brutal de redistribuição. Quem tinha reservas avançou. Quem não tinha, desapareceu economicamente. Isso não pertence ao passado. Em 2020, vimos o mesmo mecanismo com roupas modernas. Trilhão impresso, ativos inflados. Quem tinha acesso a crédito e liquidez acumulou patrimônio. Quem dependia apenas do salário viu o custo de vida disparar. Crises não afetam todos igualmente. Elas sempre funcionam como filtros. Se pandemias escancaram choques, colapsos bancários revelam uma verdade ainda mais incômoda. Instituições não existem para proteger você. Existem para sobreviver enquanto podem. Florença aprendeu isso no século XIV. Bardi, Peruzzi, bancos gigantescos para o padrão da época. Quando reis deixaram de pagar, os bancos caíram. Não houve resgate. Não houve proteção. Depósitos evaporaram. A reputação não salvou ninguém. A ideia de grande demais para falir é mais antiga do que Wall Street e igualmente falsa. O colapso do Lehman, a crise do Líbano, os bancos regionais americanos são apenas versões contemporâneas do mesmo filme. Quando a confiança acaba, o sistema fecha a porta. E quem estava dentro descobre que seu dinheiro não estava guardado, estava emprestado. Guerras intensificam esse processo. A Guerra Civil Americana não foi apenas pólvora e ideologia. Foi uma experiência monetária forçada. No norte, o papel substituiu o ouro. No sul, a impressão virou desespero. O resultado foi previsível. Inflação extrema, moeda morta, salários inúteis. O que sustentou famílias não foi o papel patriótico, mas terra, comida, metais, produção real.
O dinheiro serviu até o momento em que deixou de servir. Depois disso, virou papel pintado. A Revolução Francesa confirmou a regra. Assignats nasceram prometendo estabilidade, terminaram comprando pão por minutos. Quando a confiança morreu, o Estado perdeu o controle. O valor migrou para comida, propriedades e metais. Promessas ideológicas não seguraram preços. A Ásia, em 1997, ensinou outra variação do mesmo colapso. Dívida em moeda estrangeira é uma armadilha invisível enquanto tudo vai bem, e uma sentença quando a maré vira. Moedas caíram. Dívidas dobraram. Quem devia em dólar foi esmagado. Quem possuía dólar sobreviveu melhor. O padrão é implacável. Em crises, o credor impõe termos. O devedor absorve dor. O Líbano apenas removeu o verniz do sistema moderno. Bancos fecharam. Depois, ele funciona até o momento em que precisa escolher entre si e você. E sempre escolherá a si. A história não oferece uma fórmula única de proteção. Cada colapso exige uma leitura diferente, mas os sobreviventes compartilham padrões claros: ativos reais, liquidez estratégica, diversificação e, acima de tudo, capacidade de produzir valor. O padeiro, o agricultor, o artesão, o comerciante, o operador logístico. Em toda crise, quem consegue resolver problemas reais nunca fica irrelevante. O dinheiro perde função. A utilidade, não. Colapsos não são apenas tragédias, são mecanismos de transferência, de quem acreditou para quem se preparou. De promessas para coisas reais, de passividade para capacidade. A pergunta nunca foi se o sistema vai falhar. Ele sempre falha. A única variável real é onde você estará quando isso acontecer, segurando promessas ou ativos que ainda importam quando as promessas acabam. A história não se repete, mas o custo da ignorância é sempre o mesmo. E quem entende isso antes dos outros não prevê o colapso, apenas não é surpreendido por ele.